O jurista Ives Gandra Martins, durante pronunciamento pelas redes sociais, rebateu declarações do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, que disse que caberia à Suprema Corte recivilizar o Brasil. O jurista apontou o absurdo da declaração, dizendo: um tribunal eleito por um homem só é que dirá o que é a civilização para o Brasil. Ives Gandra Martins explicou que a expressão utilizada por Barroso implica que os demais poderes, executivo e legislativo, não estariam sendo civilizados, e alertou para outro aspecto da fala do ministro, em que Barroso admitiu que deseja conter um único lado do espectro ideológico. O jurista disse: mais do que isso, ele foi adiante, dizendo que tem que segurar a ala radical da direita, mas não segurar a ala radical da esquerda. O jurista afirmou: a própria expressão utilizada, recivilizar o Brasil, como se 11 pessoas não eleitas pelo povo pudessem dizer a 210 milhões de brasileiros que elegem os seus representantes, que são 150 milhões de eleitores. Esses eleitores é que devem dizer a civilização que desejam, o que o povo quer e de que maneira quer. Se falta autocontenção ao Supremo Tribunal Federal, seria até um mal menor do que essa de pretender conformar o Brasil de acordo com a posição pessoal de 11 ministros, entregando ao Brasil o Brasil que o Supremo quer e não o que os eleitores querem, com a eleição de um Congresso Nacional por 125 milhões de eleitores, de um Poder Executivo por 60 milhões de eleitores. Ives Gandra Martins lamentou a linha que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal de interferir em todos os poderes como se fosse o poder máximo do Brasil, aplicando multas de acordo com a cabeça do ministro que vai aplicar, dizendo: não há uma lei específica, então é liberdade total de valores. Ele disse: a meu ver, estão cometendo um grande erro em relação ao Brasil. Estão se substituindo aos poderes eleitos pelo povo. Estão dizendo que é liberdade. Estão dizendo o que se pode e o que não se pode dizer nas redes sociais, que são os pulmões do povo. As redes sociais representam o pensamento do povo brasileiro. O jurista apontou: quando o Supremo ataca só uma ala, que é a ala dos conservadores, ao ponto do meu queridíssimo amigo Luiz Roberto Barroso falar em direita radical e não em esquerda radical, demonstra efetivamente que valeria a pena uma reflexão. Ives Gandra Martins disse: este velho de 89 anos gostaria de ver o Supremo como Constituinte de 88, um poder relevantíssimo, técnico, mas guardião da Constituição e não um legislador complementar, muito menos em corrigir atos do Executivo. E decididamente não é o Supremo que reciviliza o Brasil. O Brasil é uma civilização cujos nortes, cujos horizontes têm que ser definidos não por 11 pessoas, mas por 210 milhões. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos, controlando as informações
informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O grande jurista Luiz Roberto Barroso, mas criticadíssimo pelo Estado de São Paulo, que diz que o Supremo Tribunal Federal vai recivilizar o Brasil. Um tribunal eleito por um homem só é que dirá o que é civilização para o Brasil. É o que dirá que os que estão aqui nos demais poderes não estão sendo civilizados, porque nós iremos recivilizar o Brasil. E mais do que isso, foi mais distante, dizendo porque tem que segurar a ala radical da direita, mas não segurar a ala radical da esquerda. Com toda a admiração, que é enorme pelo ministro Luiz Roberto. A amizade também me honra pelos longos anos de livros escritos juntos, de palestras que demos juntos, enfim, e de admirar os seus escritos. Mas a própria expressão utilizada, recivilizar o Brasil, como se 11 pessoas não eleitas pelo povo pudessem dizer a 210 milhões de brasileiros que elegem os seus representantes, e são 150 milhões de eleitores, que esses eleitores é que devem dizer a civilização que desejam, o que o povo quer, de que maneira que quer. Então eu tenho essa impressão que a crítica que o Estado faz de que se falta autocontenção ao Supremo Tribunal Federal seria até um mal menor do que essa de pretender conformar o Brasil de acordo com a posição pessoal de 11 ministros, entregando ao Brasil o Brasil que o Supremo quer e não o que os eleitores querem com a eleição de um Congresso Nacional por 125 milhões de eleitores, de um Poder Executivo por 60 milhões de eleitores. Tenho uma admiração irrestrita, uma amizade muito grande. Me constrange ter que contestar e concordar com o jornal Estado de São Paulo. Eu tenho a impressão que, enquanto o Supremo Tribunal Federal continuar com essa linha de interferir em todos os poderes como se fosse o poder máximo do Brasil, aplicando multas de acordo com a cabeça do ministro que vai aplicar,
dizendo não há uma lei específica, então a liberdade total de dizer os valores, a importância, o que eu pretender colocar. Eu, que sou admirador e sou por isso criticado pelos meus seguidores, e não tenho razão, apesar da crítica, que eu os conheço, sei da amizade que tem, sei da respeitabilidade como juristas, mas me permito exatamente por isso, por ser amigo, de dizer que, a meu ver, estão cometendo um grande erro em relação ao Brasil. Estão se substituindo os poderes eleitos pelo povo. Estão dizendo o que é liberdade. Estão dizendo o que se pode e o que não se pode dizer nas redes sociais, que são os pulmões do povo, que evidentemente não tem na imprensa tradicional, que são dirigidas por jornalistas e pelos grandes, o que é muito importante que sejam. Mas os pulmões do povo, quando o povo quer falar e não sabe onde falar, as redes sociais representam o pensamento do povo brasileiro. E essa intenção de, através fake news, detesta a expressão, por que nós usamos expressões de outros países quando podemos utilizar os nossos idiomas? Esses boatos, fake news, na verdade, são boatos que não correspondem à verdade. Poderia ser utilizada a expressão brasileira. Mas terminar o nosso Supremo Tribunal Federal, eu gostaria que voltasse pela qualidade dos ministros a ser o que era o tribunal respeitado. E não tribunais em que os ministros, por uma questão de segurança, têm que sair com seguranças, porque uma parcela do povo não gosta do Supremo Tribunal Federal. E quando o Supremo ataca só uma ala dos que pensam no Brasil, que é a ala dos conservadores, ao ponto do meu queridíssimo amigo Luiz Roberto Barroso falar em direita radical e não em esquerda radical, demonstra efetivamente que valeria a pena uma reflexão. E aos meus caros e grandes juristas da Suprema Corte, esse velho de 89 anos, gostariam que refletisse. O Supremo tem que ser o que os constituintes de 88 desejaram. Um poder relevantíssimo, técnico, mas guardião da Constituição, e não legislador complementar, muito menos em corrigir atos do Executivo. E, decididamente, não é o Supremo que reciviliza o Brasil. O Brasil é uma civilização cujos nortes, cujos horizontes têm que ser definidos, não por 11 pessoas, mas por 212. Ontem eu dei uma palestra para a Universidade de Lisboa, mas gravada num estúdio, e que será exibida no mês de novembro, ao lado de uma outra palestra, também gravada em estúdio, do ministro Alexandre de Moraes. Uma das perguntas que me fizeram, depois da exposição minha, foi de que, no momento que a Constituição brasileira é uma Constituição extensa, em que faz menção a muitos direitos fundamentais, mas não declara que esses direitos têm que ser interpretados pela legislação, quando eles podem adquirir interpretações múltiplas, que a Constituição Portuguesa adotou um princípio. Os princípios gerais da Constituição, se o legislativo legislar interpretando-os, não pode ser discutido no Poder Judiciário. Porque, por exemplo, o princípio de dignidade da pessoa humana, eu posso ter 200 interpretações. Todas as feministas declaram que é da dignidade da pessoa humana fazer o aborto. Todos aqueles que preservam a vida declaram que a vida começa na concepção e o que é um homicídio uterino. É o mesmo princípio com duas interpretações diferentes. Por essa razão, aquilo que é explícito na Constituição Portuguesa, eu sempre entendi que foi implícito na Constituição brasileira. A Constituição tem princípios gerais, tem um poder legislativo. Esse poder legislativo é o que deve interpretar aqueles princípios gerais que admitem múltiplas interpretações e fazer a lei.
E essa é a razão pela qual, quando baseada em correntes de países parlamentaristas e não países presidencialistas, onde não há uma nítida separação de poderes, em que o Tribunal Constitucional não é um órgão do Poder Judiciário, é um tribunal que fica entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E por essa razão são juízes que também ficam pouco tempo, não são juízes que ficam permanentemente como o Poder Judiciário da esmagadora maioria dos países, e onde o próprio Executivo, que é o chefe de governo, sai do Legislativo e não do povo que elegeu aquele Legislativo, formando um partido, um grupo de partidos de situação e de oposição, dando àqueles que são a situação, por ter um maior número de votos, garantia ao Executivo. Lá eles fazem a lei. O Tribunal Constitucional muitas vezes auxilia, orienta, mas não chega a ser um órgão do Poder Judiciário, é um órgão do Poder Legislativo. Basta dizer que quando a questão foi colocada no Supremo Tribunal Federal, na possibilidade de casamento entre homossexuais na Corte Constitucional da França, que é chamado Conselho Constitucional da França, eles disseram: essa matéria é matéria para ser examinada no Legislativo e não aqui numa Corte Constitucional, enquanto que o Brasil tomou uma posição contrária. Nós decidimos em lugar do Legislativo e fizemos a lei. Mesmo num país parlamentarista, o Conselho Constitucional da França pediu que fosse decidido no Legislativo. Essa é a razão pela qual Portugal e a maior parte dos países que aceitam a interpretação do Poder Legislativo, interpretando um princípio geral que admite múltiplas interpretações, múltiplas posições, tem sido, enfim, a jurisprudência constitucional, a teoria do consequencialismo jurídico, etc. Matéria que pode ser até admitida em países parlamentaristas sem nítida separação de poderes, mas não é admitida em países presidencialistas, onde há uma nítida separação de poderes. O poder judiciário é apenas o poder técnico. O poder legislativo é o poder eleito pelo povo que faz a lei. E o poder executivo é o poder que executa a lei e, excepcionalmente, com autorização do poder legislativo, pode fazer a lei. Esta é a razão pela qual, na minha exposição, eu respondi de que, a meu ver, cada vez que o Supremo interpreta como se os princípios gerais não precisassem ser interpretados pelo Congresso, mas pelo Supremo, que, como recentemente, e até é muito criticado, é meu amigo, admiro, tenho livros escritos com ele, trabalhei com ele, fomos naquela comissão dos notáveis de 2012 para repensar o Pacto Federativo, que é o grande jurista Luiz Roberto Barroso, mas criticadíssimo pelo Estado de São Paulo, que diz que o Supremo Tribunal Federal vai recivilizar o Brasil. Um tribunal eleito por um homem só é que dirá o que é civilização para o Brasil. É o que dirá que os que estão aqui nos demais poderes não estão sendo civilizados, porque nós iremos recivilizar o Brasil. E mais do que isso, foi mais distante, dizendo porque tem que segurar a ala radical da direita, mas não segurar a ala radical da esquerda. Com toda a admiração, que é enorme pelo ministro Gilberto. A amizade também me honra pelos longos anos de livros escritos juntos, de palestras que demos juntos, enfim, e de admirar os seus escritos. Mas a própria expressão utilizada, recivilizar o Brasil, como se 11 pessoas não eleitas pelo povo
pudessem dizer a 210 milhões de brasileiros que elegem os seus representantes, e são 150 milhões de eleitores, que esses eleitores é que devem dizer à civilização o que desejam, o que o povo quer, de que maneira que quer. Então eu tenho essa impressão que a crítica que o Estado faz de que se falta autocontenção ao Supremo Tribunal Federal seria até um mal menor do que essa de pretender conformar o Brasil de acordo com a posição pessoal de 11 ministros, entregando ao Brasil o Brasil que o Supremo quer e não o que os eleitores querem com a eleição de um Congresso Nacional por 125 milhões de eleitores, de um Poder Executivo por 60 milhões de eleitores. Tenho uma admiração irrestrita, uma amizade muito grande. Me constrange ter que contestar e concordar com o jornal Estado de São Paulo. Eu tenho a impressão que, enquanto o Supremo Tribunal Federal continuar com essa linha de interferir em todos os poderes como se fosse o poder máximo do Brasil, aplicando multas de acordo com a cabeça do ministro que vai aplicar, dizendo não há uma lei específica, então a liberdade total de dizer os valores, a importância, o que eu pretender colocar. Eu, que sou admirador e sou por isso criticado pelos meus seguidores, e não tenho razão, apesar da crítica, que eu os conheço, sei da amizade que têm, sei da respeitabilidade como juristas, mas me permito exatamente por isso, por ser amigo, de dizer que, a meu ver, estão cometendo um grande erro em relação ao Brasil. Estão se substituindo os poderes eleitos pelo povo. Estão dizendo o que é liberdade. Estão dizendo o que se pode e o que não se pode dizer nas redes sociais, que são os pulmões do povo, que evidentemente não tem na imprensa tradicional, que são dirigidas por jornalistas e pelos grandes, o que é muito importante que sejam. Mas os pulmões do povo, quando o povo quer falar e não sabe onde falar, as redes sociais representam o pensamento do povo brasileiro. E essa intenção de, através fake news, detesta a expressão. Por que nós usamos expressões de outros países quando podemos utilizar os nossos idiomas? Esses boatos, fake news, na verdade, são boatos que não correspondem à verdade. Poderia ser utilizada a expressão brasileira. Mas terminar o nosso Supremo Tribunal Federal, eu gostaria que voltasse pela qualidade dos ministros a ser o que era o tribunal respeitado. E não tribunais em que os ministros, por uma questão de segurança, têm que sair com seguranças, porque uma parcela do povo não gosta do Supremo Tribunal Federal. E quando o Supremo ataca só uma ala dos que pensam no Brasil, que é a ala dos conservadores, ao ponto do meu queridíssimo amigo Luiz Roberto Barroso falar em direita radical e não em esquerda radical, demonstra efetivamente que valeria a pena uma reflexão. E aos meus caros e grandes juristas da Suprema Corte, esse velho de 89 anos, gostariam que refletisse. O Supremo tem que ser o que os constituintes de 88 desejaram. Um poder relevantíssimo, técnico, mas guardião da Constituição, e não um legislador complementar, muito menos em corrigir atos do Executivo. E, decididamente, não é o Supremo que reciviliza o Brasil. O Brasil é uma civilização cujos nortes, cujos horizontes têm que ser definidos, não por 11 pessoas, mas por 212.